E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, a sexta-feira lá nunca decepciona e hoje é dia de dossiê. Bom, quero começar falando do Dilma, falando de algumas coisinhas que ele andou falando no dia de ontem. Quero falar também sobre o senhor Flávio Dino e a história das câmeras que até agora não foram entregues. E a imprensa fez uma matéria bem interessante sobre isso. Ontem também a imprensa acabou por divulgar que verbas destinadas para a educação básica foram retidas pela turma do Dilma. E não só isso, também envolve a questão do auxílio do gás. E eu quero mostrar para vocês como o governo do PT consegue ser malvado na hora de tomar suas escolhas. Ainda tem muito mais coisa nesse primeiro tópico. Depois, quero falar com vocês sobre o consórcio. Quero ainda voltar no tema de segurança pública e falar de algumas coisas, inclusive, sobre disputas internacionais e como a imprensa brasileira vem utilizando de algumas situações para continuar na sua jornada contra Bolsonaro. E aí, entraremos no terceiro tema do vídeo de hoje. Os dois primeiros são mais rápidos. O terceiro tema é o mais longo. É o nosso dossiê. Vamos falar dele. Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Quem é Zé Bonitinho? Vocês vão saber. É um político no Brasil que é a cara aqui, né, desse glorioso personagem da história brasileira do humor. E aí tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês que envolvem as eleições de 2024. Sabe aquela história que quem procura acha? Tinha uma coisa que tava martelando em minha cabeça. Aí eu vi uma postagem no Twitter, como sempre, né? Eu falei, rapaz, será? Aí você dá um Google aqui, Google acolá, começa a ver as notícias que está saindo, você fala, rapaz, isso daqui não tá batendo, isso aqui tá demais. A história é boa. A história é boa, sabe que eu entrego quando eu prometo. E por fim, espero que dê tempo comentar sobre algumas coisas do Brasil que estão errado, inclusive uma nota que eu achei bem interessante, que saiu em um portal da esquerda, onde eles criticam a eles mesmos e eles falam que a direita bolsonarista está fazendo um bom trabalho, onde, se der tempo, a gente comenta. Mas vamos começar e vejam só. Começando aqui já com essa questão das imagens. A turma do Estadão ontem soltou algumas boas matérias contra a turma do Dilma, essa foi uma delas, que fala sobre as razões e não razões para Flávio Dino esconder os vídeos de seu ministério no dia 8. As razões, eu acho que não existe, pelo menos é só uma, que você vê o que a matéria aponta. E aí começa falando o seguinte, que ao invés de entregar as gravações, Flávio Dino avisou a comissão que era melhor pedir outra autoridade, porque os crimes praticados pelos extremistas no início do ano estão sob investigação. O político Dino preferiu agir como juiz e parece que pode fazer tudo, a turma está de boa, lançando mão de um artigo do Código do Processo Penal. Seu ministério alegou que o caso está em sigilo, a CPMI deveria pedir à autoridade que investiga se pode ou não pode divulgar as gravações. Talvez o motivo para o ministro do Lula ter negado o acesso às imagens, disfarçada na frase, o requerimento deverá ser encaminhado à autoridade responsável pelos inquéritos policiais, esteja na autoria dos pedidos de informação despachados pela Comissão Ministério da Justiça. São 5 requerimentos, todos assinados por parlamentares da oposição. Esse é o ponto que o Estadão está apontando. O Flávio Dino não quer entregar porque quem pediu foi a direita. E qual o problema disso? Qual seria o problema disso? Dino sabe que o alvo dos parlamentares oposicionistas é ele mesmo? Os bolsonaristas alimentam a teoria de que, lá do seu gabinete, o ministro assistiu tudo no dia 8 e nada fez. Tá, se ele tem convicção que ele fez alguma coisa, porque ele não mostra as imagens. Tanto que fala, carente de comprovação fática, a suposição até então falaciosa levou os congressistas a buscar as imagens para tentar expor o ministro. Por que assim falaciosa? Diversas coisas foram publicadas, notas na imprensa, tem a questão do disparo, das mensagens, e tem que se saber algumas coisas. Ah, tem os tweets do Flávio Dino também, né? A gente comentou lá atrás. Aquelas trocas de ofício, não acho que é nada infundado, não. Depois a turma do Estadão segue falando assim, ó. Assim, o tema foi arrastado para o campo jurídico por Dino, que preferiu fechar os olhos ao que já é público e notório, enquanto o ministro fala em cumprir o rigor da lei e não violar o segredo da investigação dos atos. A Presidência da República, o Congresso e o próprio Supremo não criaram caso algum sobre as imagens. Então, agora, peraí. Aí fica mais estranho. Pessoal, olha só. O governo Lula liberou as imagens do Planalto.
O Congresso liberou as imagens do Congresso. A Suprema Corte revelou as imagens das câmaras de segurança da Suprema Corte. Só o Flávio Dino que não pode mostrar? Só as câmeras do Flávio Dino são super secretas? Fica cada vez mais estranho, né? E aí o próprio jornalista comenta sobre isso. No dia 16 de junho, por exemplo, a chefia do gabinete da Presidência da República seguiu o caminho diverso do Dino. O que foi gravado pelo sistema de câmeras do Planalto está no inquérito que apura os crimes do dia 8, foi liberado para a CPMI. A resposta da presidência não está em sigilo. Ele, inclusive, deixa o link para quem quiser ter o acesso. A liberação dos vídeos pelo Planalto e até mesmo pelo STF parece não coincidir com a lógica jurídica do Dino. Do contrário, alguém poderia questionar se essas duas instâncias agiram ao arrepio da lei. Por que pode ter imagens do Planalto, do Congresso, do STF, mas não pode ter a imagem do Flávio Dino? Por que não? Por que, Dino? Mas, se as razões e não razões do ministro para deixar de entregar as imagens são apenas políticas, talvez tenham contribuído mais para alimentar a imaginação dos que advogam teorias do que para clarear as coisas. Será que são apenas teorias? Porque se o Flávio Dino realmente quiser, ele mostra as imagens, né? E pelo menos o jornalista reconhece isso, que o Flávio Dino, ao agir dessa forma, só faz levantar mais e mais questionamentos. Por que ele não entrega as imagens? Aí o Dino conversou com a turma da Globo sobre outro tema que envolve a Zambelli. E tá ali, ó. Tendência é que novos fatos apareçam, afirma Dino sobre investigação envolvendo Zambelli. Só que tem uma coisa a mais. E o contexto aí que ele falou outras coisas. Questionado se a possibilidade de Bolsonaro ser chamado a depor no caso, Dino afirmou que não poderia afirmar, mas ressaltou que as investigações são sérias e estão avançando contra todos os perpetradores de ataques à Constituição. Coitadinha da Constituição, né? É igual a democracia. Eita, a democracia e a Constituição todos os dias estão em perigo. Temos que salvá-las. O que é importante é nós considerarmos que as investigações são sérias, são independentes, são técnicas e estão avançando em relação a todos os perpetradores de ataques contra a democracia e contra a Constituição. Você vê que a turma não perde a oportunidade. Qualquer coisa que acontece no Brasil, eles tentam envolver Bolsonaro no meio. Como podemos prejudicar Bolsonaro? Como podemos? Isso vai nos conectar, inclusive, ao dossiê de hoje. Gente, se Bolsonaro fosse uma figura política tão fraca, mas tão fraca, por que a esquerda está tão preocupada com Bolsonaro? Eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. De fraco, Bolsonaro não tem nada. Ele segue mais forte do que nunca. Vai fazer mais sentido lá na frente. Aí, continuando. Sobre o caso da Zambelli, eu vi essa nota, só compartilhar aqui com vocês. A cúpula da Câmara dá a cassação da Zambelli como certa. Diz que eles enxergam algo similar ao que aconteceu com o Daniel Silveira. Uma das hipóteses de cassação do mandato é por condenação criminal, além das ações que ela já responde na Justiça Eleitoral. É considerado muito provável que Zambelli enfrente consequências na Justiça por causa dos fatos apurados pela PF sobre a sua colaboração com Walter Delgatti Neto. Então, eu acho que essa talvez até não acontecesse nada, mas essa última aí do Delgatti, a Zambelli se colocou numa confusão. Podia ter evitado, né? O Delgatti não era um desconhecido, todo mundo sabia quem era o cidadão. Mas vamos continuar, que essa aqui é muito mais interessante. No dia de ontem, logo pela manhã cedo, a turma do Estadão me soltou 2 notas, mas rapaz, pegou pesado com Dilma. E ainda as 2 notas mostram assim, diferenças gritantes entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Por quê? Vocês já vão entender. Governo Lula bloqueia verba para alfabetização, transporte escolar e bolsas de estudo. Isso daí quem decide onde vai bloquear é a turma do Dilma. Eles que decidiram bloquear esses itens. O governo do Lula bloqueou a liberação de recursos públicos para a educação básica, alfabetização das crianças, transporte escolar e bolsa de estudo. Na mesma semana
em que lançou um programa de ensino em tempo integral. Olha a hipocrisia. É só marketing, é só imagem. Olha o que eu tô fazendo. Na prática, não tem dinheiro não. A decisão atraiu críticas e cobranças ao ministro da Educação, Camilo Santana. A tesourada do Ministério da Educação soma 332 milhões e mexeu em várias ações tocadas pela pasta. O valor atingiu principalmente a educação básica, 201 milhões, incluindo todo o recurso programado para o desenvolvimento da alfabetização. Nessa área, conforme o levantamento da Associação Contas Abertas, com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento SIOP. O que é que tem aqui de diferente? O governo Bolsonaro nunca reteve verbas? Eu não lembro do governo Bolsonaro ter retido verbas das crianças. E mais do que isso, gente. O governo Bolsonaro foi o único na história do Brasil, o único, pode procurar, que deu uma atenção sem igual para a alfabetização. Criou a secretaria, uma secretaria só para lidar com a alfabetização. Aquela secretaria do Nadalim. Só para isso. Era um foco central do governo. E aí, o que a gente vê, né? Normalmente, quando a pessoa aprende a ler direitinho, né? Tá bem letrado, sabe fazer conta, não tem aquela educação militante. Normalmente, essa pessoa tem uma tendência a ser mais à direita, né? É por isso que o Lula tá tirando a alfabetização. Quem não sabe ler, né? Faz o L. Mas vamos continuar. Não foi só a educação, não. Governo Lula bloqueia a verba de auxílio gás e 2 milhões podem ficar sem um benefício em dezembro. E essa é pior. É pior. Não no sentido do tema que ele está bloqueando, mas onde ele escolheu bloquear. Vocês vão entender. Obviamente, a educação é muito mais importante, mas vocês vão entender o problema. O Dilma bloqueou o recurso do auxílio gás. 2 milhões de famílias podem ficar sem um benefício no fim do ano. Faz o L. O programa do gás de cozinha para as pessoas de baixa renda foi atingido pela tesourada determinada nas planos dos ministérios. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome travou a liberação de 262 milhões do auxílio gás, de acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas, com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento SIOP. Aí veja agora. O valor representa 14% do orçamento do programa, que é 1,8 bilhão, que ainda não foi liberado para os beneficiários. O Ministério foi alvo de um bloqueio de 262 milhões após 2 decretos do governo. Todo o corte, ficou em cima do auxílio gás. Programa criado na gestão Bolsonaro, espero que não seja revanche nem vingança, e nenhuma outra área foi atingida na pasta. O dinheiro das emendas, por exemplo, foi poupado. Poupou na emenda para tirar do pobre? É isso? Vocês estão entendendo por que é pior? Porque o Lula não tirou das emendas e garantiu o gás do pobre, rapaz. É porque foi o programa criado por Bolsonaro. O governo efetuou o bloqueio porque apontou o risco de furar o teto. Mesmo com essa posição, são os ministérios que defendem quais ações ficarão sem dinheiro garantido. Podia ter escolhido as emendas. Segundo a turma do Estadão, pouparam as emendas, não é compra de voto parlamentar, não, é política de coalizão. Pouparam as emendas para tirar do pobre. O auxílio gás foi criado em 2021, no meio da pandemia, para socorrer as famílias que passaram a cozinhar com lenha e álcool porque não tinham dinheiro para comprar gás. Na época, pessoas chegaram a ser hospitalizadas com queimaduras. O valor pago hoje é de 110 a cada 2 meses por família, com base no preço médio do botijão. Vocês estão vendo como são as coisas? Esse é o governo do amor? Esse é o governo do amor? O ministro pode escolher o que ele vai cortar, não corta na emenda para cortar no gás. Boa, Lula. Parabéns, cara. Aí você vê, a hipocrisia continua. Meu Deus, o cara parece que é um poço de ódio. Lula volta a chamar impeachment de Dilma de golpe. E ele fez isso ao lado de 2 senadores que votaram a favor da destituição da Dilma. Eduardo Braga e Omar Aziz. Veja como são as coisas, né?
Eu não vou dar play aqui na fala grotesca, porque além dele falar de golpe, ele chama Bolsonaro de gênio. É um gênio, é isso, aquilo, outro. É um negócio assim absurdo, abjeto. É o tempo todo um discurso odiento, revanchista, vingativo. Mas para a imprensa é o líder do amor, ainda mais para a Rede Globo, que tá cada dia pior. A Globo tá realmente ó, com o pé no acelerador. E vocês sabem por quê, né? Tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Foi até uma notícia da imprensa. Até a esquerda tá comentando. Até o Dirceu tá com medo do que pode acontecer. Mas vamos continuar para falar a turma do consórcio. Veja como são as coisas. Jamil Chad, que no passado a esquerda chamava de porta-voz da OTAN. Vocês sabem que a esquerda não gosta da OTAN, né? Golpista, imperialista. Mas bem, o Jamil Chad tá lá, né? Genebra, seus amigos da ONU. Brasil, esquece Brasil, né? A ONU pede investigação sobre policiais. Semana foi uma das mais problemáticas, né? Vixe Maria. Você vê, olha só, acho que nenhum país do mundo, não, tem alguns países que são tão violentos quanto o Brasil, mas a quantidade de pessoas que vêm a óbito no Brasil por crimes violentos, assim, tem país que realmente está num conflito pra valer, que não tem a mesma quantidade de óbitos. A ONU não consegue se levantar para falar das vítimas no Brasil. Nunca, nunca. A ONU nunca está preocupada. Bastou ser uma vítima da sociedade, direito dos manos, aí a ONU fica maluca. Aí tá ali, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos afirma estar profundamente chocado com o nível de violência policial no Brasil nos últimos dias. Sem nenhum motivo, né? Sempre sem motivo. E aí ele pede investigações imparciais, alerta que a semana foi uma das mais complicadas no ano. Aí você dá uma olhada, né? O cara lá que se entregou e gravou um vídeo do jeito que o advogado disse pra ele, e a gente mostrou isso aqui na época, né? Tem um áudio. Aquele grupo de 3 letras, começa com a letra P, termina com a letra C, deu ordem pro cara se entregar, diz a polícia. Eu só como são as coisas, né? E a gente, oh meu Deus, era vítima da sociedade, gente. Coitado da vítima da sociedade. A mesma imprensa, o mesmo consórcio. Vejam como eles utilizam todas as situações para tirar algum proveito político em torno de uma agenda. A esquerda sempre foi a favor da desmilitarização da polícia. Aí tá ali, ó. Usado para tirar a vida do policial, o calibre lá. Teve venda liberada por Bolsonaro. Foi Bolsonaro puxou o gatilho junto. Já Lula restringiu o acesso. Lula tentou salvar a vida, mas foi tarde demais. Foi graças a Bolsonaro. Você vê como uma coisa é doentia? É o tempo todo eles pegam o que sai para tentar destruir Bolsonaro. E aí fica a pergunta, por que eles continuam nisso? Por quê? Será que é porque a imagem de Bolsonaro segue forte e ano que vem teremos eleições? Vamos continuar. Vídeo. Aqui a ONU não está preocupada. Aqui a ONU está dormindo em berço esplêndido. Policial é reconhecido por ladrão e ó, pay. Não lava rápido. O policial estava ali, ó, o ladrão sacou, ó, reconheceu, gritou, polícia. O parceiro, pay. O policial tem coma. Tomou 3 balaços. E aí? 2 contavam em pé, 1 contava no chão. Cadê a ONU? Cadê a Globo? Cadê o Lula? Flávio Dino? Aqui é de boa. De boa. Ninguém liga. 7 de 10 aí que não estão mais entre nós, em operação no Complexo da Penha, somam 135 passagens pela polícia. Não são anos, não é pena não, são passagens. 135, só 10. Tu faz de 13 para cada um. Imagina aí. Só gente boa, rapaz. Só vítima da sociedade. Só direito dos manos. Esse é o consórcio. Mas a ONU está nos cobrando. Aí você vê. É isso que eles gostam. Filho do Petro, aliado do Lula, lá, né, da Colômbia, que já estava envolvido em umas confusões. A gente narrou isso, acho que foi no mês de maio e abril. Tá no Atlas Brasileiro. Dá um Ctrl F lá. Quem abrir pessoal lá, quem imprimiu, dá uma olhada também, acho.
Gustavo Petro falava lá das primeiras denúncias que apareceram contra ele, da turminha do barulho, turminha que vende coisas erradas, depositando dinheirinho na conta dele. Aí tá ali, ó. Filho de Petro diz que campanha do pai recebeu dinheiro de quem não deve. Nicolas Petro afirmou que a campanha do pai recebeu dinheiro do homem condenado. Em evento do departamento de Sucre, Gustavo Petro negou saber de atividades ilegais. Negou não sei de nada, rapaz. E afirmou nunca ter pedido a seus filhos que cometessem crimes. Eu nunca pedi isso. Sou o primeiro presidente a dizer à justiça: julgue seu filho. Para a esquerda, as pessoas são úteis ou inúteis. Não importa se é filho, sabe, mulher, mãe, não. Julga aí, joga na cadeia. Ele tá mentindo sobre mim, eu sou um santo. Logo o Petro, né, com todo aquele histórico dele em grupos do barulho lá no passado da Colômbia. As denúncias de Nicolas recolocam o presidente da Colômbia no centro de acusações de financiamento ilegal de campanha, que vieram à tona em junho. À época, áudios supostamente enviados pelo coordenador da campanha eleitoral, Armando Benedetti, a Laura Sarabia, então chefe do gabinete da presidência, ameaçavam revelar um esquema de arrecadação ilegal de 15 bilhões de pesos. Em conversas vazadas à imprensa colombiana, o ex-aliado indica haver envolvimento de Nicolas nas supostas irregularidades. E aí a imprensa trata numa boa, não tem estardalhado. Eu espero que na Colômbia tenha gritaria. Mas você vê como são as coisas, gente. No final do dia, a preocupação da turma tá sempre com o direito dos humanos, nunca é com a sociedade. Aí vem mais um aqui, mais uma vez o Jamil. Levantar uma tese que dá até para trocar os personagens, que eu acho que se encaixa. A mentira vai destruir a democracia e os dados nos Estados Unidos comprovam isso. Nesta semana, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e conduzida pela CNN revelou que, mesmo 3 anos depois da eleição presidencial de 2020, essa é a reação da população americana diante da confiança no sistema lá do, né, você escolhe o presidente. 69% dos republicanos ou simpatizantes do partido do Trump afirmam que a vitória do Biden não foi legítima. Troca os personagens. Brasil, troca Trump por Bolsonaro, troca o BD por Dilma. A capa dessa imagem, dessa reportagem, é Trump e Bolsonaro. Não é aleatório. Não é aleatório. A tese vocês já sabem qual é, né? Bolsonaristas não têm direito de participar da democracia. Eles são um grande problema. A pesquisa revela, acima de tudo, uma dura realidade. A mentira disseminada, como ferramenta política, vai destruir a democracia. Mesmo quando um político com fortes e óbvias tendências autoritárias não vença. Ao longo dos últimos anos, a extrema-direita usou justamente o sistema eleitoral e a democracia para chegar ao poder. Mas não é assim normalmente que as pessoas se elegem, né? Pela eleição. Esse é um problema. Não é para fazer isso. Não pode mais agora. Tá vendo? Não pode nem participar da eleição. Porque quando você deixa eles participar das eleições, rapaz, destrói a democracia. E uma vez no comando, instaurou a dúvida sobre sua própria legitimidade, fazendo o quê? Transformou a imprensa em inimiga? A imprensa, a santa imprensa, para poder mentir à vontade e fazer chegar milhões de desiludidos um tsunami inédito de desinformação. É a mesma ladainha em todos os países. E o Jamil Chad coloca lá a foto de Trump e Bolsonaro. E mais uma vez eu pergunto, porque isso aqui é no contexto da eleição, por que eles têm que tanto bater em Bolsonaro? É inelegível, não é? Acabou. O bolsonarismo não acabou? Pra que bater tanto em Bolsonaro? Pra quê? Deve ser porque ele não tá fraco assim, né? Como a imprensa quer vender. Aí vem a Folha de São Paulo. Só nas últimas horas. Só gente bacana. Daniel Ortega faz na Nicarágua o que Bolsonaro queria. Pronto. Daniel Ortega agora é de direita, conservador bolsonarista. E Lula vê como amigo. Pronto, Lula amigo dos bolsonaristas, né? Daniel Ortega o bolsonarista. Aí lá pra estante eu fui ver o que é que esse cara tá falando. Então, segundo o cara da Folha, ele fez o que o Bolsonaro pretendia. Corrompeu a cúpula da polícia e das forças. Como foi que o Bolsonaro corrompeu? Porque durante o governo Bolsonaro, por exemplo, nunca teve tanta apreensão de substâncias do mal. Nunca teve tanta.
Durante o governo Bolsonaro nunca teve tanto investimento, seja em contratação de pessoal, seja em equipamento para as polícias. Teve matéria da revista Piauí, inclusive, reclamando. Nossa, Eduardo Bolsonaro, ele tá mandando emenda para comprar viatura para fazer isso? Como assim? O que foi feito para isso? Eu não consigo entender. Eu vi, pelo contrário, eu vi uma valorização da polícia. Manietou a Suprema Corte, reprimiu os dissidentes. Como foi que Bolsonaro reprimiu os dissidentes? Quem foi que Bolsonaro perseguiu? Quem foi que Bolsonaro prendeu? Qual foi a CPI que Bolsonaro fez para perseguir petista? Porque só aconteceu o contrário. E continua acontecendo só o oposto. Reelegeu-se com maracutaias. Mas Bolsonaro nem isso fez. Na última delas, prendeu todos os candidatos de oposição. Quando foi que Bolsonaro prendeu alguém? Foi no governo dele que o Lula ficou descondenado. Olha que coisa, que coincidência. É um absurdo assim, ó. Não para na realidade. Por que a imprensa precisa ficar batendo em Bolsonaro todo santo dia, dia sim, dia também? Eu acho que eu sei. É porque Bolsonaro segue firme e forte. E falei pra vocês, gente, que é nesses períodos de perseguição que as coisas estão muito ruins. Vocês estão vendo todos os dias, tem alguma nota, tem algum assunto pra gente comentar. Mas é nesse período que as coisas passam tanto ponto, tanto do prumo, que quem não é da direita, quem é mais ao centro, né? Quem é prudente, sofisticado, nem direita nem de esquerda, né? Sou bonitão. O cara começa a perguntar, acho que tá passando do ponto. Eu acho que aqueles caras ali da direita não são tão malucos assim como eu pensava, viu? Eu acho que talvez realmente eles estejam sendo perseguidos. Olha o exemplo. Sam Pancher. Esse daqui trabalhou para derrubar Bolsonaro, mas trabalhou ativamente. Aí como ele tava ontem, ó. Eles se dizem contra a violência política, mas dependendo da ideologia, dão risada de quem apanha. Eles se dizem contra a fake news, mas até hoje criam teoria da conspiração envolvendo médicos do SUS de Juiz de Fora, que é a questão de Bolsonaro, onde ele foi atendido, que é tudo fake. Adélio, balela, nunca existiu. Se dizem democratas, mas querem censurar qualquer voz dissidente. Olha a palavra qualquer. Não é só oposição, não. Qualquer. Tá começando a entender. Honestamente, cansa isso. Combater desinformação na pandemia, desmentir alegações falsas sobre as eleições, condenar o extremismo é algo que eu mesmo sempre fiz. Figuras do status quo, apoiadores de quem comanda o Estado atualmente, querem mais. Se mostram dispostas a destruir qualquer dissidente. O precedente é perigoso. Agora é perigoso, né, Sam? Agora. Mas o tempo passou, muita gente aí na direita sofreu e sofreu muito. Mas beleza, cara. É bom que assim abrir os olhos. É bacana que ele fala pra outras bolhas. E o pior, você vai ler os comentários, a turma tá xingando ele, tá dobrando a meta. Um ou outro que fala, pô, cara, bacana aí que você acordou. Mas a maioria tá trucidando ele. Será que ninguém sabia que esse cenário iria chegar? Mas é bom. Esse ódio petista vai fazer com que muitas pessoas acordem pro que realmente está acontecendo no Brasil. E aí vamos falar, né? Zé bonitinho que ele pegava assim a mão, quase batia no microfone e batia assim, chega um negócio assim, eu acho que era Zé Bonitinho. Ou era ele ou era aquele outro que tinha os cabelos assim pulados, que era da escolinha de avião. Que acho que ambos era da escola do professor Raimundo, né? Depois o Zé Bonitinho foi para algum outro lugar. Mas tudo bem. De quem eu estou falando? Quem é Zé Bonitinho? Chegaremos lá. Só que antes, saiu uma série de notícias nas últimas horas, nos últimos dias. Eu vi uma postagem no Twitter que eu fiquei, tem algo estranho aqui. Quem procura acha. E vamos tentar montar esse quebra-cabeça juntos. Vamos montar um quebra-cabeça. Tretas. Vejam só. Quero começar com essa nota. Por que Lula ainda bate em Bolsonaro, mesmo inelegível? Você pode trocar Lula até pela imprensa, que eu acho que o resultado vai dar no mesmo. Aí diz, né? Sabe por que Lula mantém os ataques a Bolsonaro, mesmo após adversário ser condenado à inelegibilidade? O Paulo Capelli, que escreve no Metrópolis, pelo que me contaram, ele é primo do Capelli, que tá com o Flávio Dino. Então, eu acho que é uma matéria que realmente vem ali de perto. E essa nota traz uma fala do Newton Tato, que é secretário de comunicação do PT. Então, eu acho que realmente tem bastante respaldo.
Aí diz que tem uma estratégia por trás dos ataques do Lula. O Lula avalia que Bolsonaro permanece forte politicamente e que a desconstrução é necessária para enfraquecê-lo como cabo eleitoral nas eleições municipais do ano que vem. Já matamos a charada. Mas vamos continuar. Sem emplacar aliados nas principais prefeituras do país, a influência de Bolsonaro seria menor no pleito presidencial de 2026. Esse raciocínio explica por que Lula mantém as estocadas em seus discursos. Nas redes, a postura do atual presidente em relação ao ex chega a ser questionada por internautas que lembram, ironicamente, o mote da campanha do petista. O amor venceu. O pessoal brinca, né? O secretário nacional de comunicação do PT, eu falei Newton, não, é o irmão dele, o Gilmar Tato, defende a postura do Lula. Bolsonaro está inelegível, mas continua forte. Tem base social e capital político para a eleição do ano que vem. Não dá para ignorar. Então é preciso continuar desconstruindo a política dele. Se ficar na moita, é como uma serpente que vai chocando o ovo. Temos que lembrar tudo o que fez, deixar tudo à luz do dia. Tá vendo a preocupação com o PT? O PT tem plena consciência da força de Bolsonaro. Aí veja. Indo para a cidade de São Paulo, e eu quero me debruçar sobre esse tema por uma razão que é muito simples. A cidade de São Paulo tem mais eleitores que basicamente todos os outros. Eu acho que tem até mais eleitor do que os outros estados. Só a cidade sozinha de São Paulo é gigantesca. Tem mais de, se não me engano, 15 milhões de pessoas vivendo em São Paulo. É gigantesco, gigantesco. Numa decisão, né, majoritária de presidência da República, a cidade de São Paulo pode ser, sabe, o ponto de interseção, né? Que você fala que aqui que vai ser mudada. Vai ser o swing state, como tem lá nos Estados Unidos. Vai ser aqui. Não é qualquer coisa. Além disso, a cidade de São Paulo tem o terceiro maior PIB do país. Só fica atrás do estado de São Paulo e o PIB do Brasil como um todo, né? Tem o Brasil, São Paulo, cidade de São Paulo. Imagine você que tem um Tarcísio que está governando, que é governador. Tu já pensou se o Tarcísio tem um Boulos na prefeitura? Tu já imaginou o que a imprensa vai fazer? O que o Boulos vai fazer para tentar destruir e colocar a culpa no Tarcísio? Então, é crucial a cidade de São Paulo. É algo assim que é crucial. Se você tiver alguém que não atrapalha, já tá bom. Tu já imaginou o Boulos, gente? Não é qualquer cara, é o Boulos. Não estamos falando de um prudente sofisticado. Estamos falando do Boulos. Do Boulos. E aí, o Boulos, neste momento, qual é a preocupação dele? O Boulos já está em busca da bênção do Lula. E o Lula já deixou claro, ele vai participar das eleições do ano que vem. O Lula não vai ficar em cima do muro. Se o Lula entra, significa que a eleição nacionalizou. Tá óbvio. O presidente da República está fazendo campanha ativa por um candidato, que é maior em termos de PIB, né? Em termos de população, a maior cidade do país. Lula reafirma a Boulos apoio em disputa por prefeitura em 2024. Eu vou apoiar. PT confirma no sábado, hoje, apoio a Boulos para disputar a prefeitura de São Paulo. Vai ter um evento hoje aqui, eu tava lendo. Não precisa ser gênio. Quem tem voto hoje no Brasil? Só duas pessoas. Bolsonaro e Lula. Quem mais tem voto? Tarcísio. Vamos botar o Tarcísio. Que voto Tarcísio tem? Tem os votos da galera de Bolsonaro que votou em Tarcísio. Se Bolsonaro tivesse não colocado Tarcísio, tivesse colocado outro, será que não ia? Se o Tarcísio resolver, não, vou mudar, não vai fazer isso. Se resolver, não, eu vou agora virar, sei lá. Vou virar, sei lá, não sei. Coisa. Ele vai continuar tendo apoio? Não vai. Já vimos esse vídeo. O que tem voto é Bolsonaro. Veja o que aconteceu com Joyce Hasselman, 1 milhão e tantos mil votos. Caiu para 10 mil. Olha quem era Sérgio Moro, aparecendo nas pesquisas com 18%. Terminou com menos de 3%. Na pesquisa presidencial, menos de 3%. Sérgio Moro, o grande herói da Lava Jato. Não conseguiu derrubar o governo. Não tem. Só quem tem voto hoje é Lula e Bolsonaro. E dizem que tem o centro. Nenhum nem outro, mas
que não tem apelo, não tem militância, não tem ninguém nas redes sociais para se mover por eles. E o Boulos, que não é besta, já reconheceu que ele precisa do Lula. E ele já resolveu nacionalizar a eleição da cidade de São Paulo. Eu tô me alongando porque eu estou criando toda uma base para vocês entenderem o que eu vou contar para vocês. É dossiê, não é qualquer coisa. Aí veja. Ontem eu passei no Twitter, aí eu vi 2 tweets. Ambos desse cara. Brasinha News. Aí eu vi lá o Brasinha News. Outro tweet que ele postou. Foi o que chamou minha atenção. Depois eu falava outras coisas que ele postou. Aí eu vi isso aqui também. Ele postou um recorte da CNN que diz que 80% da militância do PT apoia o Boulos. E aí o Brasinha escreveu assim, ó. O Boulos entendeu que quem tem voto é Lula. Esperando aqui para ver se o Nunes compreende de onde sairão os votos para ele vencer. Se é que ele quer vencer. Se é que ele realmente quer o apoio de Bolsonaro. Aí, o Brasinha também postou essa notícia e ele recebeu um comentário inusitado. De quem? Carlos Bolsonaro. Se tem alguém que eu acho que está acima de qualquer suspeita neste Brasil em relação a estar do lado de Bolsonaro, é o Carlos. Ou você acha que o Carlos vai estar tentando sabotar o próprio pai? Pelo amor de Deus, né? Só teve 2 grupos que nunca nem por um segundo pensaram em abandonar o Jair. Os filhos e a tia do Zap. Só os filhos e a tia do Zap. Foram os únicos que ficaram com o Bolsonaro durante todo esse tempo. Qualquer coisa que acontecia, a turma já ia em busca da defesa, porque sabia, eles partiam do pressuposto que o Jair era inocente. E normalmente você buscava e via. Realmente o Jair estava certo. É um bom homem, tem um bom coração. Aí o Brasil colocou a Leandro da Folha, né? Movimento de angolanos sem teto ocupa prédios históricos no centro de São Paulo. Tu já imaginou com Boulos? Sem Boulos já estão ocupando. Tu já imaginou com Boulos? Não sei se vocês estão vendo uns vídeos na rede social do que está acontecendo em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né? Que agora tem a lei, que até tanto você não vai preso, se você roubar um pouquinho não vai preso. Tem uns vídeos também na cidade de Nova York de ontem, até compartilhei. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Brasinha comenta mais uma vez. Se quiser vencer as eleições, o prefeito Zé Bonitinho, agora vocês já sabem quem é, né? Au, precisa parar de ter nojinho e se aproximar de Bolsonaro. E aí eu ouvi o Carlos falar, tudo tem método. Aí eu falei, tem método. E eu já tava, né, martelando na minha cabeça, porque tem muita coisa que eu leio e eu não trago em vídeo. Eu leio, eu fico olhando, né? Vou guardando na mente. Vai que alguma hora faça sentido. Eu não só leio assim, né? As notícias que eu li em ordem eu trago, não. Eu leio uma porrada de coisa e o que faz sentido eu vou trazendo, vou montando para tentar entender o que se passa no país. Aí, diante disso, no dia de ontem também saiu essa nota. Eu falei, rapaz, tá. Sabe, a convergência das coisas, dos acontecimentos, tá martelando na minha cabeça, velho. Zé Bonitinho tá demais. E aí eu vi essa nota. O peso, entre parênteses, nada positivo, de Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes. Eu falei, pesquisa encomendada por aliados de Valdemar? Aliados de Valdemar? Encomendaram pesquisa? Quem será Valdemar? É o homem que tem o rosto de rótulo de catuaba? Será? Foi entregue ao prefeito de São Paulo? Aliado de Valdemar Costa Neto. Entregaram auxiliares de Ricardo Nunes uma pesquisa eleitoral. O levantamento mostra o risco da rejeição do ex-presidente Jair Bolsonaro para a reeleição do atual prefeito. O Boulos, que já tem o apoio do Lula contra Bolsonaro. Tá? De um lado tem o Lula. Se o Ricardo Nunes não quer o apoio de Bolsonaro, ele vai pegar o apoio do Lula também? Não vai pegar, que tá pro Boulos. Ele vai ter apoio de quem, então? Se Bolsonaro é um problema, então já perdeu. Se Bolsonaro é um problema, ele já perdeu. Porque é a única chance que ele tem. Porque o Lula já tá apoiando o Boulos. Ou ele acha que a direita vai ser feita basicamente de refém, vai forçar que a direita vote nele, porque aí vote em mim se não é o Boulos. Será que é isso? Mas eu fiquei nisso, né? Eu falei, o aliado do Valdemar, você está de brincadeira. Eu acho que eu sei. É o homem da cara do rótulo de catuaba. Aí vamos lá. Vamos começar agora a fazer uma linha do tempo, né? Começar a voltar pro passado, vir um pouco mais pro presente. Essa nota foi de anteontem. Torço para que Bolsonaro me apoie.
Ricardo Nunes afirmou que tem o interesse de estar ao lado de Bolsonaro na eleição de 2024. Ricardo Nunes disse à coluna, então falou, né, que torce para Bolsonaro declarar apoio à sua reeleição. Tá. Nunes terá como principal adversário Boulos, que contará com a bênção do Lula. Ele quer o apoio de Bolsonaro. Eu não cheguei a falar da campanha com o Bolsonaro, se ele vai ou não me apoiar. Deixo o Bolsonaro no tempo dele. Acho que o apoio deve vir, o que seria ótimo, porque tem uma parte do eleitorado que é muito fiel a ele. Tá, mas você quer o apoio e você vai fazer o quê, prefeito, para ajudar, para receber esse apoio? Você quer esse apoio para quê? Porque o Boulos, né, com certeza o PT vai cobrar uma fatura. A vice, secretarias, governar junto, ter uma agenda, né, em comum, com valores claros. Ou quer ficar sabonetando? Não é assim, né? Ah, eu espero que ele me apoie. Não, você tem que fazer por onde, né? Tem aquela frase, o mestre chega quando o aluno tá pronto. Tá pronto pra fazer o quê, prefeito? Que até agora as notícias que vêm saindo é o senhor aí, né? De mãos dadas com a turma do amor. Mas e a direita, prefeito? Nunes ressaltou que Bolsonaro nunca garantiu apoio à candidatura em São Paulo. Estou esperando o Bolsonaro me chamar para tomar tubaína. Ele nunca me chamou, mas muitas pessoas no entorno dele estão falando para ele me apoiar. Quem será? Quem será? O homem do rosto de rótulo de catuaba? Prefeito de São Paulo quer apoio de Bolsonaro, mas mantém distância. Essa foi uns meses atrás. E o que é que tá engraçado? O que é que tá engraçado? Tá nesse vai, não vai. Nesse, sabe? Morde e assopra, morde e assopra. Quando acham que Bolsonaro vai apoiar, bate para dar aquela afastada, sabe? Porque só que o que tá acontecendo, aos meus olhos, já vou até adiantar minha conclusão, estão aplicando um Dallagnol em Bolsonaro. Um Dallagnol. Estão tentando meter um Dallagnol para cima de Bolsonaro. Que é o apoio dos militantes do Bozo, né? Sem apoiar o Bozo. Né? Descolar do Bozo sem perder o apoio dos militantes do Bozo. É isso que eles estão querendo fazer. Só traz os votos e você aí, Bolsonaro. Fica aí, bacana, né? Igual, sei lá, um boneco de Olinda aí, ninguém quer você por perto. Nunes tem dito a interlocutores que os eleitores de Bolsonaro, no segundo turno contra Boulos, votaram nele de qualquer maneira. Tá muito ousado, viu? Tá arrogante, tá arrogante. O apoio do ex-presidente é importante para impedir que o espectro da direita tenha outro candidato. Ah, tá com medo de outro candidato, né? Tá com medo de outro candidato. O prefeito até se vangloriou que o Salles desistiu. E será que o prefeito tá fazendo alguma coisa para impedir uma agenda de direita neste país? Vamos dar uma olhada, né? PL vê lideranças políticas se distanciarem de Bolsonaro e aumento de rejeição. E aqui foi engraçado. Porque essa nota saiu depois daquele almoço que Bolsonaro foi. Teve lá aquela gente de São Paulo, que inclusive foi aquela nota lá do especialista, que falou de reforma tributária, que finalmente o Valdemar entendeu. Caiu na coluna da Bela Megali, aí foram na mesma coluna da Bela Megali, né, plantar notinha contra Bolsonaro. E aí nessa nota falava assim, o alerta vermelho sobre as eleições municipais de 2024 acendeu no PL. Tem chamado a atenção de integrantes da sigla o movimento de lideranças políticas experientes em direção ao centro e não o bolsonarismo. Que centro, gente? Qual é o centro? O que é o centro? Que é o centro. E não é pra nada não, viu? Não é pra nada não. Deixa eu ver. Que dia é hoje? 20, coisa. É meu data. Lembra que eu falei pra vocês essa semana, né? Eu falei, ó. Negócio aí de centro só faz atrapalhar Bolsonaro. Isso daí tão de sacanagem. Esse negócio aí de eleitor. O que é o eleitor de centro? Eu levantei essa tese, não é à toa. A gente acaba ouvindo muita coisa na Rádio Peão, fica olhando, falei, o pessoal tá de conversa mole. Mas até agora tá muitas notícias, mas vamos continuar. O gesto mais recente foi do prefeito Ricardo Nunes, que busca ser candidato, apoiado pelo PL,
e se colocar como nome da direita na disputa. Ao participar de um almoço com empresários que teve a presença de Bolsonaro, Nunes manteve uma distância calculada e disse não ter proximidade com o capitão. Limitou-se a afirmar que se vier um apoio será ótimo, mas tratou a agenda como um evento de rotina e não combinado. Segundo integrantes do PL conversaram com a Bela Megali. É isso, plantaram a notinha. Tá. Segundo esses integrantes, chegou ao partido a informação de que pesquisas contratadas por Nunes, será que essa mesma pesquisa que os aliados do Valdemar contrataram, mostrariam que ele pode perder votos com apoio declarado do ex-presidente? Ué, mas peraí. Se de um lado é o Boulos, apoiado pelo Lula, o Ricardo Nunes, que as pessoas nem conhecem o nome dele, muita gente, ele vai ganhar sem as pessoas nem saberem que ele existe? Tá meio estranho, né? Essas conversas tá meio mole. Tá meio mole. Beleza. E aqui agora que as coisas começam a ficar engraçadas. Agora a gente vai descobrir quem é o homem da cara de rótulo de catuaba. O tal aliado do Valdemar. Olha que manchete bacana. Nunes, Zé Bonitinho, contrata o marqueteiro do PL para inibir rival bolsonarista em São Paulo. Meu Deus, que história é essa? O Ricardo Nunes, então, contratou o marqueteiro do PL para garantir que o PL não vai ter um candidato de direita? E estão tentando fazer que forçar Bolsonaro, deixar Bolsonaro encurralado para apoiá-lo no segundo turno? Porque se tiver um candidato de direita, né, viável, mas o Nunes quiser o apoio para ele poder ir para o segundo turno, aí ele teria que entregar alguma coisa. Seja vice, algumas secretarias, ter uma agenda à direita. Mas se não tem candidato, aí o Nunes pode fazer tudo que ele quer junto com os amigos do amor. Então tá engraçado, né? Assim, na política é grupo. Eu não tenho nada contra o Zé Bonitinho. Não tenho nada contra. Se o Zé Bonitinho quiser realmente abrir espaço, mas é abrir espaço para uma agenda mais à direita clara, trazer nomes realmente ligados a Bolsonaro, não é nomes que não são petistas, que isso aí tá fácil. Trazer nomes, claro, falar, ó, vamos fazer isso, uma construção junta, governar a cidade de São Paulo junta, já pensando, né? Assim, cara, no movimento amplo de direita, para ajudar o Tarcísio, visando montar a base 2026, pô, beleza, bacana. Mas o que fica aparecendo é o seguinte, ó, além da estratégia para torná-lo mais conhecido e bem avaliado pelo eleitor paulistano, segundo o Paraná Pesquisas, 60% não sabem o nome do prefeito. Não sabem o nome dele. Mas se Bolsonaro apoia ele, ele perde votos. Prefeito. Tá de brincadeira. Eu não sei nem se é o prefeito. Acho que é a assessoria de comunicação dele, talvez o marqueteiro. O acerto de Nunes com o publicitário Duda Lima tem como objetivo tentar inibir uma candidatura bolsonarista à prefeitura de São Paulo. Duda Lima é um dos braços direitos do Valdemar. Por que o PL lançaria um candidato se o marqueteiro do PL, braço direito do Valdemar, já tá lá? E aí, o Valdemar, até agora, ele não realmente se tornou um cara mais à direita, né? O Valdemar faz ali o acordo com o Ricardo Nunes, o Duda Lima tá feliz da vida, boletando, como um bom marqueteiro, bom publicitário, pensar no boleto em primeiro lugar, boleto acima de todos, né? Meu dinheiro acima de todos. Pensar nisso. E aí, falar aí, Bolsonaro. Pô, Bolsonaro, bicho, não dá pra tu bater foto não, né? Mas tu tem que apoiar, porque senão é o Boulos, Bolsonaro. Aí fica com esse papinho, plantando nota na imprensa. Pô, Bolsonaro, tu atrapalha, bicho. Não vem não. Não, esquece. Porque aí não chama Bolsonaro pra mesa. Pra falar, ei, Bolsonaro, tu quer o que me apoiar? Estão tentando encurralar Bolsonaro a todo custo. Isso é coisa que se faça vindo de dentro do partido. Pelo menos é o que tá parecendo, né? Até o Carlos mostrou, né? Tem método. Quando tem método, tem alguma coisa. Normalmente o Carlos não é de errar. Não tô falando que ele tá falando do partido em específico, mas pra ele postar na nota assim de forma aleatória, eu acho que tem algo a mais. Aí tá ali, né? Contratou o Duda Lima na estratégia de impedir o crescimento de uma candidatura mais à direita, alinhada ao bolsonarismo. Só que não para por aí. A escolha do marqueteiro do PL é o primeiro passo da estratégia de Nunes. Homem de confiança do Valdemar, da Lima, né? Fez a campanha, etc.
E até diz, ó, apesar dos atritos com Carlos Bolsonaro, conquistou apoio de alguns. Com esse aceno a Valdemar, Nunes espera atrair o PL para sua futura coligação e barrar uma candidatura bolsonarista que possa atrapalhá-lo na tentativa de reeleição. 2 dias antes, em uma tentativa de mostrar força política, o atual prefeito reuniu os principais caciques partidários de centro-direita, Kassab, Ciro Nogueira, Baleia Rossi e o Valdemar, para discutir o Senado de 2024. E não chamaram Bolsonaro? Eu não acredito, bicho. Todo mundo não chamou Bolsonaro? Como é que pode isso, rapaz? Rapaz, no encontro, o marqueteiro, boletador, cara de rótulo de catuaba Duda Lima, exibiu uma pesquisa para tentar convencer os presentes que Ricardo Nunes é um nome competitivo. 60% não sabe o nome dele. Rapaz, você contrata um marqueteiro, meu Deus do céu, velho. O cara te elogia mais do que a própria mãe. Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado na época, né? Nunes aparece em 4º lugar no melhor cenário, com 7,9% das intenções de votos, atrás do Boulos com 26,3%, do Datena com 24,3% e o ex-governador Rodrigo Garcia com 8,5%. Tanto Datena quanto Garcia não manifestaram vontade de concorrer a prefeito até agora. Veja que não tem nenhum nome à direita, mas pro Datena e pro Garcia, Zé Bonitinho já tá perdendo. Aí vamos dar uma olhada. Por que eles falam que não colar Bolsonaro é ruim? Perde votos. Vamos olhar o mesmo Paraná Pesquisa. O mesmo. Polarização deve continuar dando tom em São Paulo em 2024. Mostra a pesquisa. Deve? É mesmo? Lula apoiando Boulos? Deve continuar? É uma certeza, não? No primeiro cenário, Boulos lidera com 31,5%, seguido pelo Ricardo Nunes com 17,8% e Salles com 10,9%. A margem de erro é 2,9%. Só que, quando os nomes dos 3 principais candidatos são ligados aos seus apoiadores nacionais, o cenário muda. Boulos passa a ter 39,2%, enquanto Salles vai a 20% e Nunes 13%. Ué, mas Salles bastou, é o de Bolsonaro, já subiu. Não é um contrassenso isso? Como é que querem vender a ideia que Bolsonaro não tem força? Ou será que só estão tentando encurralar Bolsonaro para Bolsonaro apoiar sem ganhar nada em troca? Será que é por isso que Valdemar estava dando todas aquelas entrevistas esculhambando o Bolsonaro na Globo News? Mesmo Bolsonaro já tendo falado ao lado dele sobre a reforma tributária, já tendo se pronunciado de forma clara na internet do porquê ele estava contra. Será que existe uma tentativa de enfraquecer Bolsonaro para falar que ele não sabe das coisas? Não, tu não sabe nada não, Bolsonaro, não sabe nada não. A única coisa que ele presta é de peça de museu. Fica aqui, bate umas fotos na hora da eleição. Aí na hora da eleição ele presta. Não, Bolsonaro, faltando um mês para as eleições começar. Para começar, né? Que começa a bater a foto. Bolsonaro mudamos de ideia. Agora se é uma nova pesquisa e essa nova pesquisa você tem que bater várias fotos e pegar Zé Bonitinho no colo. Aí agora Bolsonaro volta a prestar. Pô, mas o vice já tá decidido, a secretaria, se ganhar também já tá tudo decidido. E aí, mas Bolsonaro, se você não apoiar, vem o Boulos. Se você não apoiar, vem o Boulos. É o que tá aparecendo. Nunes aposta em caixa cheio e frente de centro-direita na disputa em São Paulo. São até de julho, dia 22 agora, ó. Olha que engraçado. O cara da Veja consegue enxergar o óbvio. Será fundamental atrair os apoios do Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem este último, sem Bolsonaro, aliás, a chance dele é praticamente nula. Um fator que pode ajudar a aglutinar centro-direita em torno do seu nome é a dianteira por hora do Boulos. Pode ajudar, né? Ou não. O prefeito tá demais. E seus marqueteiros também. Tá na Bíblia, né? Não dá pra servir a 2 deuses. Não dá. Ou o cara tá no PL, ou o cara tá pensando no bolso dele, né? Sendo publicitário do Ricardo Nunes. Aí tá ruim, irmão. Aí tá ruim. Aí, voltando mais pros dias atuais. Dia 2 agora. 3 dias atrás. Favoritos são aconselhados a relegar Bolsonaro a segundo plano em disputa. Quais favoritos, gente? Tem um Boulos. O Boulos, obviamente, vai relegar. Óbvio, ele tá sendo apoiado pro Lula. Só que favoritos? Tem que estar no plural, tem que ter mais de um. Quem é o candidato da oposição, né, que vai concorrer o Bolsonaro? Tem o Ricardo Nunes até agora. Essa matéria tá uma engraçada também.
Aí você vai lendo e diz assim, ó, no caso de Nunes, uma pesquisa recente feita por um grupo de aliados, o marqueteiro dele, né, o mesmo do Pele, amigo do Valdemar, cujos resultados foram citados para a CNN, aponta que ele mais perde votos do que ganha ao se vincular diretamente a Bolsonaro. Pô, mas a pesquisa do Paraná mostrou que quando o Bolsonaro apoia, o candidato dele tá no segundo turno, né? Meio que um contrassenso. Vocês realmente querem nos fazer acreditar nessa pesquisa. O Nunes tem mais votos quando ele não recebe apoio de Bolsonaro. Então, se é isso, vamos procurar um candidato então, de direita. Bolsonaro falar, esse é o meu candidato. Falar, esse aqui é o meu. É o meu. Vamos pegar um. Vamos pegar o cachorro caramelo. Vamos botar. Eu tô no cachorro caramelo. Eu e ele. Aí a gente vê quem tem mais votos, né? O Nunes, junto com Duda Lima, fazendo um marketing de catuaba, versus Bolsonaro e cachorro caramelo. O prefeito, no entanto, não pode se afastar totalmente do ex-presidente, já que precisa garantir o eleitorado de direita e busca o apoio do PL. Ah, tá. Entendi. Tá bonito. Já o grupo político de Boulos defende que ele evite atacar Bolsonaro, em tentativa de buscar o eleitorado de classe média alta. O Boulos reconhece que Bolsonaro tem votos. O Boulos reconhece que ir contra Bolsonaro é ruim para ele, é prejudicial. O presidente do PL, Valdemar, reconheceu recentemente que Bolsonaro defende que o partido lance uma candidatura própria, mas que a tendência maior é que a legenda apoie Nunes. Por quê? Porque o Duda é o marqueteiro. Tá ganhando alguma coisa, Valdemar? Ou é só pela amizade de muitos anos? O que é que tá acontecendo aqui? Tá tudo muito estranho. Tá mais do que óbvio. A decisão, segundo ele, deve só ser tomada, no entanto, em fevereiro. O PL quer garantir que nos próximos meses Nunes demonstre ter viabilidade eleitoral. Por que o PL não quer também que Nunes demonstre que vai abrir espaço? Vai apoiar pelo apoiar? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um político experiente como o Valdemar apoiar alguém se tem viabilidade. Os apoios normalmente vêm por uma construção. Veja o próprio PT, não vamos apoiar o Boulos sem a vice. Que papinho mole é esse? Aí, para não restar dúvidas, para não parecer que eu tô pegando no pé, 18 de junho, marqueteiro de Bolsonaro busca descolar Ricardo Nunes da imagem do ex-presidente. Não dá para servir a dois deuses. O marqueteiro é o mesmo, Duda Lima, cara de catuaba. Contratado pelo MDB no início deste mês, mas os primeiros filmes publicitários assinados por eles associam o prefeito a agendas rechaçadas pelo bolsonarismo. A avaliação de auxiliares dele é que ele só teria a perder ao defender uma agenda conservadora. Em uma eleição na qual terá como principal adversário Boulos. Ele tem que defender a agenda de esquerda, então não. Então é disputa da esquerda. É esquerda versus esquerda. Sensacional isso, velho. Sensacional. O cara de esquerda vai deixar de votar no Boulos pra votar no Ricardo Nunes. E aí essa nota, para ficar de sugestão para vocês. Marqueteiro de Bolsonaro deverá tocar campanha à reeleição do prefeito. Isso, desde fevereiro a turma já está discutindo isso. Marqueteiro de Bolsonaro na disputa presidencial. Duda Lima tem conversas avançadas com Ricardo Nunes. Lima já se reuniu algumas vezes com o secretário do MDBista, que enxergam as redes sociais como o ponto forte do trabalho do marqueteiro e o ponto fraco do ex-governador, ou seja, do Ricardo Nunes. Aí eu deixo de sugestão para vocês, gente. Vão hoje na sede do Ricardo Nunes e dê um bom dia para ele. Não precisa ser ofensivo, não xingue ele. Mas deixa uma mensagem, aquela mensagem carinhosa da tia do Zap para ele, falando aí do que tá rolando. Pergunta o que tá acontecendo. Pergunta aí pra ele que história é essa aí que ele não quer se associar a Bolsonaro e ele quer os votos dos eleitores de Bolsonaro. Pergunta se ele é filho de Deltan Dallagnol, pergunta se é primo. Pergunta que história é essa. Pergunta o que é que ele tá propondo aí de uma agenda mais à direita. Pergunta o que é que ele tá disposto a entregar, né, para governar junto em torno de um projeto de Brasil, se é isso que realmente a turma tá querendo. Porque o que fica olhando, o que fica aparecendo, e quando você olha o que está acontecendo nas redes sociais, algumas movimentações, fica muito difícil de achar que realmente, velho. Cadê? Vereador petista parabéns a gestão de Nunes e o chama de amigo. Fica muito difícil engolir o Ricardo Nunes. Só porque o outro lado é o Boulos? Aí vocês querem me falar que esse cara aí, onde ele vai, é bem recebido?
Onde vai é bem recebido? Não, não pode não. Pode não, pode não. Não, não presta. Onde vai é bem recebido. Onde vai é bem recebido. Seja por mulheres, onde veio várias, por homens. Eu acho que a turma tá a turma tá maldando pra cima de Bolsonaro, viu? Acho que tá. Pego no pé, eu pego. Mas normalmente eu não pego no pé à toa. Trouxe aí só notícia na imprensa. Só o que foi noticiado pela imprensa nos últimos dias. Olha as últimas movimentações. Não, vai, não vai. Vocês não acham que as coisas estão meio estranhas? Os próprios pensamentos do Valdemar, etc. Ano que vem vai ter eleição. Peguei o exemplo da cidade de São Paulo, por quê? Porque é a cidade de São Paulo. É o maior colégio eleitoral do país, em termos de cidade, né? Óbvio. E quando você compara com estados, é maior aí que, pelo menos, eu chutaria assim de cabeça, pelo menos do que 23 estados. Talvez perca para Bahia, Minas e Rio e o próprio São Paulo, né? Talvez. O próprio São Paulo, óbvio que perde. Mas enfim, fica aí de reflexão. Deixa lá uma mensagem, procura alguma rede aí do Zé Bonitinho. Ricardo Novo, falei, irmão, que história é essa aí? E aí, Bolsonaro tem que te apoiar por nada? Só porque é Boulos do outro lado? Isso não vai rolar não, viu? Pra ver se o marqueteiro dele tá trabalhando bem. Chamar, né? Ele não quer tomar uma tubaína com bolsa, então vai tomar. Porque pelo visto tem o que depender do PL. Que depender do PL nem vice tem. Vão tentar vender eu acho que vão tentar vender uma história que Bolsonaro só atrapalha, porque até o vice não pode ser bolsonarista. Porque se botar um vice muito bolsonarista, o Ricardo Nunes não vai decolar. Pelo menos é o que tá aparecendo. Amanhã eu comento com vocês sobre outras coisas. Aquela que eu falei da esquerda, elogiando os bolsonaristas. E vou mandar o vídeo do Lula falando de golpe que eu não dei play. Mando no Telegram, não tem descrição. E se gosta do meu trabalho, pode se tornar no mesmo canal. Tem um botão de valeu, tem o pino na descrição, Atlas Brasileiro, kimpen.com.br e daquela compartilhada e volta amanhã para a gente continuar acompanhando o que se passa nesse país. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!